Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Marciane Dantas. Nós estamos voltando, a gente sabe que é um momento assim difícil, mas a gente precisa dar continuidade às nossas atividades. Para tanto, vamos relembrar os conteúdos dos capítulos 1 e 2 do livro didático de vocês. Então, como é que a gente vai fazer? Essa semana, nós vamos revisar o conteúdo do capítulo 1. Ao final, vocês vão realizar algumas atividades. Na próxima semana, nós vamos revisar o conteúdo do capítulo 2, onde novamente vocês vão realizar atividades para fixar ainda mais esses conteúdos. Essas atividades vão ser entregues no retorno, porém, durante todo o nosso período de educação remota, nós vamos estar aqui eu vou estar aqui com vocês tirando as dúvidas que vocês tiverem sobre os nossos conteúdos, ok? Espero que todos estejam bem. A gente sabe que realmente é um momento difícil, o vírus existe, a gente sabe que a doença existe, mas a gente não pode deixar se abater, né? A gente precisa acreditar em Deus, ter fé, confiar que em nome de Jesus tudo isso vai passar, ok? Um forte abraço e vamos à nossa aula. Bom, eu falei para vocês que nós vamos começar pelo capítulo 1, e o capítulo 1 trata aí das placas tectônicas. Mas o que são essas placas tectônicas? São blocos sólidos que se encontram sobre o magma e formam a litosfera, camada rochosa mais externa da Terra. Poxa, professora, como assim o magma, litosfera? Não estou lembrado. Vamos lembrar, porque esse conteúdo a gente viu no 6º ano, quando nós estudamos aí as camadas da Terra. A gente sabe que o planeta Terra é formado por 3 camadas básicas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é justamente a camada mais externa, formada por rocha sólida e que forma a superfície do planeta. A gente costuma dizer que é onde a gente pisa, não é verdade? Essa crosta terrestre também está aí sob os oceanos. Só para a gente não entender que é só em terra firme que a gente fala de crosta terrestre. Abaixo dessa crosta está o manto. Esse manto ele é formado, na sua grande maior parte, por rocha derretida. Porém, a parte mais externa do manto é formada por rocha sólida. E é aí, justamente, essa camada mais externa do manto, juntamente com a crosta terrestre, que forma o que nós conhecemos como a litosfera. Ok? A litosfera é a camada rochosa mais externa da Terra, formada pela parte mais externa do manto e a crosta terrestre, ok? Esse manto, ele, como eu disse, ele é formado na sua grande maior parte por rocha derretida, que recebe o nome de magma. Esse magma é justamente que é expelido numa erupção vulcânica até a superfície terrestre. E aí, quando ela atinge a superfície terrestre, ela passa a ser chamada de lava. E essa lava, quando ela se solidifica pelo resfriamento, ela forma a rocha que nós conhecemos como rocha magmática. Lá no 6º ano nós estudamos 3 tipos de rocha: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas magmáticas são justamente que são formadas a partir do magma, né? Que vem aí do interior da Terra. Abaixo, né, do manto está aí o núcleo. Esse núcleo ele é formado por ferro e níquel. E aí ele apresenta 2 partes: o núcleo externo, formado por níquel e ferro líquido, e o núcleo interno, formado por níquel e ferro sólido. A temperatura no núcleo interno, gente, chega a ser de 6.000 graus Celsius. É uma temperatura super elevada que justifica, inclusive, o núcleo externo ser líquido e o magma também, né? Se a gente analisar de dentro para fora, a temperatura no magma chega a ser de 3.000 a 1.000 graus Celsius. Então, gente, isso quando é expelido é uma temperatura muito elevada, não é verdade? Existem 3 tipos de placas tectônicas: as placas oceânicas, que são os tipos encontrados no assoalho dos oceanos; as placas continentais, que são os tipos encontrados justamente sob os continentes; e as placas oceânicas e continentais, que são os tipos encontrados tanto sob os continentes como também no assoalho oceânico. E aqui nessa figura nós temos esses 3 tipos. Na figura A, nós temos 2 placas oceânicas, onde a gente observa aí que está justamente
sob o assoalho do oceano. Na figura B, nós temos uma placa oceânica e uma placa continental, onde a gente vê uma no assoalho do oceano e a outra sob o continente. E a letra C, duas placas continentais. Ok, gente? Bom, a gente estudou também sobre a deriva continental. Poxa, o que é essa deriva continental? É uma teoria, gente, que afirma que um dia atuais continentes formavam apenas uma única massa de terra firme, chamada de Pangeia. Ou seja, essa deriva continental, ela é uma teoria que diz assim que existia só uma única placa. E aí esse supercontinente, graças ao movimento das placas tectônicas, fragmentou-se várias vezes até proporcionar a atual forma das massas terrestres, ou seja, as várias placas tectônicas hoje existentes. E aí a Terra ela é dividida hoje em 14 principais placas tectônicas e 38 menores, totalizando aí 52 placas tectônicas. As mais conhecidas são a placa sul-americana, a de Nazca, do Pacífico, a australiana, a africana, a euroasiática e a norte-americana. Esse mapa de placas tectônicas aí mostra justamente a localização dessas 7 placas principais que eu falei para vocês e ainda mais embaixo a placa da Antártida, né? Então a gente consegue observar o limite de cada placa tectônica, a placa tectônica norte-americana aqui, que faz o limite aí com a placa euroasiática, com a placa africana e com a placa sul-americana, que já faz o seu limite com a placa de Nazca e a placa africana, fazendo o limite com a placa australiana e essa fazendo limite com a placa do Pacífico. Então, a gente percebe aí os limites entre essas placas. Movimento das placas tectônicas. As placas tectônicas estão em constante movimento uma em relação às outras. Essa movimentação ocorre devido às forças provenientes do interior da Terra, especialmente em altas altitudes, em altas temperaturas. Esses movimentos são lentos e contínuos e se realizam no que chamamos de limites entre as placas tectônicas, podendo ser de afastamento, de colisão ou laterais. O resultado dessa movimentação são as transformações na crosta terrestre, como, por exemplo, a formação de cadeias de montanha, fossas oceânicas, atividades vulcânicas e abalos sísmicos, como terremotos e maremotos, que podem aí formar tsunamis. Mas como as placas tectônicas se movimentam? Gente, é muito simples. As placas tectônicas, a gente sabe que elas estão aí sobre o manto. Esse manto, ele é formado na sua maior parte por rocha derretida. E aí, por meio aí das correntes de convecção, esse manto, esse magma, na verdade, ele se movimenta, fazendo com que as placas que estão sobre ele também se movimentem. Então, assim, ao longo desse movimento, o calor do núcleo é transferido para as camadas mais externas, fazendo com que elas se movimentem, sejam umas contra as outras ou se afastando, mas elas estão em constante movimento. Mas a gente não sente, porque essa movimentação ela é muito sutil. O Brasil encontra-se sobre a placa sul-americana, bem como todo o subcontinente e América do Sul. Essa placa possui mais de 43 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 200 quilômetros de largura. Gente, é uma placa muito extensa. A localização central do nosso país sobre essa placa faz com que aqui no Brasil não haja tantas incidências de abalos sísmicos. Se a gente olhar aí o destaque da placa sul-americana, o Brasil está justamente numa localização central da placa. E a gente sabe que os locais que estão ali mais próximos às bordas das placas tectônicas são os que justamente sentem, mais as incidências dos abalos sísmicos. Então, como a gente está mais afastado, a gente não sente tanto. Mas não é verdade que aqui no Brasil não existem terremotos. Casos de abalos sísmicos já foram sim registrados, porém não apresentaram grande magnitude. Esses abalos são normalmente recorrentes do desgaste das placas. Mas como assim?
não teve grande magnitude, né? Não tem grande magnitude. O que é a magnitude? A magnitude é a quantidade de energia liberada no foco do terremoto, entende? No foco do terremoto, sendo medida pela escala Richter, como a gente já conhece. Então, como o Brasil ele está distante das bordas, a gente não sente tanto aí a incidência desses abalos sísmicos. Terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície terrestre. Como e por que surgem esses terremotos? Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por vários fatores, como atividade vulcânica, falha geológica e principalmente pelo encontro entre diferentes placas tectônicas. Como estão em constante movimento, as placas tectônicas podem se afastar, originando o que nós conhecemos como zona de divergência, ou se aproximar, originando uma zona de convergência, né? Se diverge, se separa, né? Se converge, se aproxima. Então, nas zonas de convergência, pode ocorrer o encontro, ou a colisão, o choque entre diferentes placas tectônicas, ou a subducção, que é justamente quando uma placa mais densa, ou seja, mais pesada, ela mergulha sob uma menos densa, né? Esses fatos produzem acúmulo de pressão e descarga de energia que se propaga em forma de ondas sísmicas, caracterizando aí o que nós conhecemos como terremoto. O local onde há o encontro entre as placas tectônicas é chamado de hipocentro e é no interior da Terra. O epicentro é o ponto da superfície acima do hipocentro, né, onde se percebe. As consequências podem ser sentidas a quilômetros de distância, dependendo da proximidade da superfície que ocorreu a colisão, ou seja, o hipocentro, e da magnitude do terremoto, ou seja, quantidade de energia liberada no foco do terremoto, beleza? Maremotos são terremotos que ocorrem no solo oceânico. Quando a crosta terrestre sofre alterações por meio da movimentação das placas tectônicas, erupções vulcânicas ou até mesmo deslizamento de terras submersas, as águas oceânicas sofrem uma extrema agitação. Essa agitação origina ondas com grandes proporções. Daí a consequência desses maremotos são ondas gigantescas como os tsunamis, formados por meio aí da movimentação intensa das águas após um abalo sísmico. Essas ondas podem propagar-se no sentido do litoral, causando aí grandes destruições. As regiões mais afetadas pelos maremotos e tsunamis estão localizadas também nos limites aí de placas tectônicas, como a América Central e países como o Japão. Na Indonésia, há a presença de vulcões, o que pode também originar aí tsunamis. Vulcão. Gente, o vulcão é uma estrutura geológica em que ocorre o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinzas e gases oriundos do interior da Terra até a superfície terrestre, né? E o vulcanismo é a atividade pela qual o material magmático atinge a superfície por meio de fendas abertas em rochas pouco resistentes da crosta terrestre. Então, o vulcão é a estrutura geológica e o vulcanismo é a sua atividade. Então, aqui nessa figura, nós temos um esquema explicativo muito básico aí das partes do vulcão. Dentre elas, nós temos aí a estrutura, a câmara magmática, a chaminé, uma chaminé secundária, cone, cratera e, por fim, nuvem de cinzas e gases. Então, vamos começar a entender a partir da câmara magmática. O que é essa câmara magmática? É o reservatório de rocha líquida que se encontra abaixo de um vulcão. Tem origem onde? No manto. Tem que ter origem no manto, porque vai sair o magma. Então, tem origem no manto. O magma exerce pressão sobre a rocha, criando rachaduras e outros escapes por meio dos quais ele penetra. Quando o magma contido na câmara magmática, gente, exerce pressão suficiente para vencer a resistência das rochas que formam o teto da câmara, ele é libertado pela chaminé.
E aí, a chaminé é justamente a passagem pela qual o magma segue da câmara magmática até a superfície. As chaminés secundárias também podem existir por conta, como eu disse, da pressão do magma, ok? E aí, gente, tem-se aí a cratera. A cratera é o que nós chamamos de a boca do vulcão. Ou seja, o orifício por meio do qual o magma alcança a superfície. Grandes vulcões podem apresentar outros orifícios secundários também. Então, esse magma, só lembrando, tá? É a rocha derretida que escorre durante a erupção vulcânica. Quando a lava quente se solidifica do lado de fora do vulcão, a rocha resultante é chamada de rocha magmática. A gente já viu isso, ok, gente? E aí forma o que nós conhecemos, a estrutura aí do cone. O cone é justamente a estrutura do vulcão. Tranquilos? E por fim nós temos lá em cima nuvem de cinzas e gases. Então o que são isso? São pequenas partículas de rocha pulverizada, minerais e areia que são lançados no ar durante a erupção vulcânica. Esses pequenos fragmentos, gente, de rocha aquecidos podem ser transportados pelo vento a centenas de quilômetros. Essas nuvens aí de cinza vulcânica podem causar perigosos problemas para a aviação, bem como danos a edifícios. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês da nossa revisão do capítulo 1 do nosso livro. Agora vocês vão fazer o exercício e durante a semana nós estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem, ok? Um forte abraço e até mais!